Hoje eu vim falar sobre os principais casos em que a crase é proibida. Estou fazendo uma série de aulas sobre crase. Então, se você tiver dúvida a respeito desse assunto, não perca nenhuma aula. Na aula passada eu falei sobre os principais casos em que a crase é obrigatória. E nesta aula eu vou falar sobre os principais casos em que a crase é proibida. Meu nome é Alda Lara Medeiros, sou professora de português e se você quiser aprender português de uma vez por todas, inscreva-se neste canal e não perca nenhuma aula. E o primeiro caso em que a crase é proibida é antes de palavras masculinas. Por exemplo, ele foi para o trabalho a pé. Este A, antes de pé, não é craseado. Por quê? Porque pé é uma palavra masculina, portanto, não ocorre crase. Outro exemplo, graças a Deus. Esse A, antes de Deus, não é craseado. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque a palavra Deus é uma palavra masculina. E o segundo caso é entre palavras repetidas, mas quando essas palavras formam locuções. Veja bem, precisamos conversar cara a cara. Esse cara a cara é uma locução. E esse A, entre as duas palavras repetidas, não é craseado, justamente por estar entre uma locução formada por duas palavras repetidas. Outros exemplos, dia a dia, gota a gota, passo a passo. Em nenhum desses exemplos o A é craseado. E outro exemplo em que a crase é proibida é antes de artigos indefinidos. Quais são eles? Vamos recordar. Uma, uns e umas. Por exemplo, Rita vai a uma festa hoje. Esse A antes de uma não é craseado, porque uma é um artigo indefinido. Vamos ver outro exemplo. A professora fez menção a um escritor famoso. Esse A antes de um não é craseado, porque um é um artigo indefinido. Mais um caso em que a crase é proibida é diante da estrutura A mais plural. Por exemplo, gosto de ir a bibliotecas e cafeterias. Esse A antes de bibliotecas e cafeterias não é craseado, porque o A está no singular, ou seja, é apenas a preposição. Bibliotecas e cafeterias está no plural. E diante dessa estrutura A mais plural, não ocorre crase. Outro exemplo, refiro-me a revistas antigas. Mais uma vez, esse A antes de revistas não é craseado, é apenas uma preposição. Por quê? Porque ele está no singular e revistas está no plural. Diante dessa estrutura, não ocorre crase. Ocorreria se esse A estivesse no plural. Por exemplo, refiro-me às revistas antigas. Aí sim, ocorreria crase. E mais um caso em que a crase é proibida é diante de pronomes pessoais. E quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, mim, mi, ti e si. E ainda neste mesmo item não ocorre crase diante dos pronomes de tratamento. A exceção é antes de senhora ou senhorita. Nos demais não ocorre crase. Por exemplo, comunico a Vossa Excelência que tenho novidades. Esse A antes de Vossa Excelência não é craseado. Por quê? Porque antes desses pronomes de tratamento não ocorre crase. Outro exemplo. Em relação a você, prefiro não opinar. Este A antes de você não é craseado. Por quê? Porque você é um pronome de tratamento e diante dos pronomes de tratamento, com exceção de senhora e senhorita, a crase é proibida. Também não ocorre crase diante de pronomes indefinidos. Por exemplo, todo, pouco, algum, nenhum, certo, vários, qualquer, alguém, ninguém. Por exemplo, se preciso for, falo a qualquer pessoa. Neste A, antes de qualquer, não ocorre crase. Por quê? Porque qualquer é um pronome indefinido. Portanto, diante dele a crase é proibida. Outro exemplo, bom dia a todos. Nesse A, antes de todos, não ocorre crase. Por quê? Todos é um pronome indefinido e diante de pronomes indefinidos, a crase é proibida. Porém, esta regra tem uma exceção, ou seja, pode ocorrer crase diante dos pronomes pouca, poucas, muitas, várias, demais,
outra e outras. Também não ocorre crase diante dos pronomes demonstrativos este, esta, estas, esse, essa, essas, isso e isto. Por exemplo, assisti a essa peça ontem. Esse a antes de essa não é craseado porque a crase é proibida antes desses pronomes demonstrativos. Outro exemplo. Refiro-me a esta blusa. Esse a antes de esta não é craseado pelo mesmo motivo do exemplo anterior. Porque antes de esta, a crase é proibida. As exceções aqui neste item são os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, que nós sabemos que diante destes ocorre crase. Outro caso em que a crase é proibida é diante de pronomes interrogativos que, quem, qual e quanto. Por exemplo, a qual livro você fez menção? Este a antes de qual não é craseado porque a crase antes de pronomes interrogativos é proibida. Outro exemplo. Eu devo responder a quem? Da mesma forma, esse a antes de quem também não é craseado, porque diante de pronomes interrogativos a crase é proibida. A crase também é proibida diante de pronomes relativos. Por exemplo, que, o qual, os quais, cujo, cuja, cujos, onde e quem. Quem pode ser tanto pronome relativo quanto pronome interrogativo, e em ambos os casos não ocorre crase. Por exemplo, era justamente aquele o cargo a que ela aspirava. Esse a antes de que não é craseado. Por quê? Porque nessa situação a crase é proibida. Outro exemplo. A escola garante conhecimentos a quem se interessar. Neste a, antes de quem, não ocorre crase. Por quê? Porque quem é pronome relativo e diante de pronomes relativos, a crase é proibida. Outro caso em que a crase é proibida é diante de numerais não definidos por artigo. Por exemplo, estive a 2 metros da cachoeira. Neste a, antes de 2, não ocorre crase. Outro exemplo. Vão para casa daqui a 5 dias. Da mesma forma, neste a, antes do numeral 5, não ocorre crase, porque esse numeral não foi determinado por artigo. Mais um caso em que a crase é proibida é diante de verbos. Por exemplo, a loja irá funcionar a partir de amanhã. Esse a, antes de partir, não é craseado, porque antes de verbos, a crase é proibida. Parece que vai começar a chover. Nesse a, antes de chover, não ocorre crase, porque chover é verbo e antes de verbo a crase é proibida. Também não ocorre crase diante de cidade, país, estado, ou seja, diante de topônimos. Por exemplo, cheguei a Teresina. Esse a, antes de Teresina, não é craseado. Outro exemplo, fomos a Curitiba no ano passado. Esse a, antes de Curitiba, também não é craseado, porque antes de nome de cidade, país ou estado, a crase é proibida. No entanto, se o nome do lugar estiver especificado, ocorrerá crase. Fui a Itabira de Drummond. Veja que não é qualquer cidade, não é qualquer Itabira, é Itabira de Drummond. Está especificado. Portanto, antes de Itabira de Drummond, ocorre crase. Outro exemplo, cheguei à Fortaleza das Flores. Este a, antes de Fortaleza das Flores, é craseado. Por quê? Porque não é qualquer fortaleza, é Fortaleza das Flores. Por estar especificado, ocorre crase. E neste item cabe aquele velho macete. Se vou a e volto da, crase haverá. Agora, se vou a e volto de, crase para quê? Por exemplo, vou a Fortaleza, volto de Fortaleza. Então, este a antes de Fortaleza em vou a Fortaleza não é craseado. Agora, vou à Itália, volto da Itália. Portanto, este a antes de Itália é craseado. Perceba que você precisa ficar bem atento para não errar essas questões, mas com esse macete fica bem mais fácil identificar. Mais um caso em que a crase é proibida é antes da palavra casa. Por exemplo,
Cheguei a casa muito tarde. Neste A, antes de casa, não ocorre crase. Porque antes de casa, a crase é proibida. Agora, se a casa estiver especificada, ocorrerá a crase. Por exemplo, amanhã iremos à casa da vovó. Veja que não é qualquer casa, não é uma casa indefinida, é uma casa específica, é a casa da vovó. Portanto, nesse A, antes de casa da vovó, ocorre crase. Por fim, não ocorre crase antes da palavra terra, quando esta palavra estiver sendo usada em oposição a mar. Por exemplo, voltamos à terra depois de muito tempo no mar. Agora, quando a palavra terra não estiver sendo utilizada em oposição a mar, ocorrerá crase. Veja o exemplo. Voltamos à terra de nossos pais. Perceba que não é uma terra em oposição a mar, e por isso ocorre crase nesse A antes de terra, porque é a terra de nossos pais, não é terra em oposição a mar. Eu espero que você tenha entendido e, se você quiser se aprofundar um pouco mais em relação a esse conteúdo, eu recomendo que você conheça o meu e-book, Curso Prático de Crase. É um material completo, bem dinâmico, bem direcionado e recheado de exercícios para fixar seus conhecimentos. Vou deixar o link aqui na descrição. Na próxima aula eu vou falar sobre os casos facultativos de crase, também sobre alguns casos especiais. Você não vai perder, hein? Beijo!